vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença. Sei que o Senhor já está aqui, Senhor. Podemos sentir o Teu Santo Espírito aqui, Senhor. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, confronte os nossos corações. E que não venhamos a sair daqui iguais de como nós chegamos. Porque nós sabemos que todo aquele que tem um encontro contigo jamais sai igual. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Para quem não me conhece, o meu nome é Priscila. Eu sou esposa de um dos pastores aqui da Vintage. E hoje eu quero falar sobre o Deus que me vê na rotina. Não fuja do poço. Eu sei que quando a gente fala em poço, a gente já lembra de fim da linha. Sobre acabou, game over, né? Fossa. Mas eu quero falar hoje, e eu creio que o Senhor trouxe essa palavra para os nossos corações, sobre o poço de água. O poço de água, ele representava um lugar de rotina, um lugar de afazeres domésticos, um lugar de cuidado contínuo. E muitas vezes, em um poço de água, foi tido revelação, foi tido transformação, foi tido sobrevivência. E em muitos momentos, Deus, ele usou um poço ou um lugar com um poço para encontrar algumas mulheres. E é sobre essas mulheres que eu quero falar hoje. Mulheres que, sem a pretensão, elas tiveram um encontro com Deus em seus afazeres diários, quando estavam ali no dia a dia comum do seu lar, estavam servindo a sua família. Mulheres que foram achadas pelo Senhor, mulheres que foram repreendidas pelo Senhor à beira de um poço, mulheres que foram escolhidas como esposas, mulheres que tiveram recomeços, mulheres que participaram de grandes promessas, mulheres que foram transformadas. Temos a tendência a achar, muitas vezes, por causa do caos do nosso dia a dia, que Deus, ele não nos vê em meio à nossa rotina. Que Deus, ele não está ali. Porém, foi no meio da rotina dessas mulheres. E, na verdade, não só no meio da rotina. Haverá uma mulher que ela não estava na rotina, mas ela estava em meio a muita confusão e pecado. E Deus dá uma ordem a ela. Mas calma aí, que nós vamos chegar lá. Uma coisa eu tenho certeza. O Senhor, ele tem um encontro com você nessa noite. Amém? Ele tem um encontro comigo. E esse encontro, ele foi marcado na eternidade. Cada uma de vocês está aqui porque o Senhor queria que você estivesse aqui. As que não vieram, que pena. Mas talvez não era para elas estarem aqui ouvindo essa palavra. Abre comigo em Gênesis 16, a partir do verso 9. Vai passar aqui para... Nós temos visitantes hoje? Quem é visitante, levanta a mão. Ah, seja bem-vinda. A minha sogra lá, ó. Seja bem-vinda, irmãs. Amém. Vai passar aqui, tá? Essa versão é uma outra versão que eu vou ler, mas acompanha que vai dar certo. Amém? Gênesis 16, a partir do verso 9 até o 13. Diz assim: Então disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz,
A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Primeiro poço que nós veremos então, o poço daquele que me vê. Agar, ela estava fugindo por diversos pecados. Pecados dela, pecados de Saraí e pecados de Abrão. O que acontece? Depois que ela foi entregue por Saraí a Abrão como mulher, e ela engravida dele, ela começa a tratar a sua senhora. Ela era serva de Saraí, tá? Então ela começa a tratar a sua senhora com desprezo. Ela mudou o seu comportamento. Ela já não está mais tão submissa como ela era antes, a Saraí. Porque agora ela carregava um filho no ventre. Um filho que era de Abrão. Então ela tinha comportamentos como se ela fosse mais favorecida que Saraí. Porque Saraí até então ainda não tinha filhos. As coisas poderiam ser diferentes se Saraí pudesse ter tomado uma atitude de uma serva. Porém, deu para ver que o pecado encheu os olhos. Né? Eu até me lembrei do último Mulheres Fortes, do Sótão, né? O pecado veio aqui e aqui, e ela começou a agir com desprezo. Irritou, a Bíblia diz que ela irritou a sua senhora. A Bíblia não dá detalhes se ela falava algo para Saraí. Mas vamos e convenhamos, ela é mulher, né? Acredito que sim. Até ali num comentário que não me recordo agora se é no Matt Harry ou no Risby ou qualquer outro, mas eu li que provavelmente Sara foi pesada com ela. Ficou afirmando que ela não era uma esposa legítima. Tu é serva, tu não é esposa, né? Então, mesmo Sara tendo sido pesada e humilhando ela, pecando, todos esses pecados levam à fuga de Agar. Aí a gente já vê que não vai dar bom. A história não vai dar boa. A partir daí, começam alguns acontecimentos que levam à fuga de Agar. Acho que uma coisa importante a dizer é que Agar não era vítima, não. Agar estava em desobediência. Ela era serva e simplesmente decidiu ir embora. Ela carregava o filho de Abrão e simplesmente decidiu fugir. Só que, quando nós estamos em momentos de confusão e pecado, a forma mais fácil de nós resolvermos as coisas é fugindo. Nós queremos fugir. Quando há pecados e confusões, quem nunca pensou, tipo, eu só queria sumir? E ela faz isso. Ela foge. Eu acho engraçado, porque a pessoa beleza, a gente age com essa natureza, né? A pessoa foge. Até a gente estava falando, depois ela vai ter que voltar. Tipo, não faz sentido. Envergonhada, ela vai ter que voltar. Mas enfim, vamos lá. Ela tentou resolver a questão na força do braço dela. Tentou resolver da forma mais fácil que tinha. E eu não estou dizendo que Sara não pecou e que Abraão também não tenha pecado, porque ele pecou, ele simplesmente largou de mão, né? E ela tentou ali, na força do braço dela, resolver a questão. Eu vou me embora. Quando nós estamos em momentos assim, nós temos a tendência a obedecer à nossa carne. Nós não obedecemos a Deus, muito menos a palavra de Deus. Ela deu ouvidos a sentimentos e emoções. Ela devia estar se sentindo humilhada, né? Injustiçada. Afinal, ela estava carregando um filho no ventre, né? Porém, isso não tira a culpa dela. Ela pecou. Ela fugiu sem a aprovação de Deus e sem a direção de Deus. Aí, nós vemos que Deus intercepta ela.
O anjo do Senhor achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Saraí, de onde vens? De onde vens? Para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de minha senhora. O anjo interceptou ela ali. Eu fiquei me perguntando, por que o anjo não interceptou ela antes? Por que o anjo esperou ela chegar ali? Talvez ela deveria estar cansada, exausta de tanto caminhar, querendo tomar água, uma água limpa, se lavar, né? E o Senhor encontra ela ali. Mas ele tem um objetivo. O objetivo dele é mostrar que ele é o Deus dela e que ele vê ela. Esse é o objetivo. Deus queria mostrar para Agar que ele era Deus. E é engraçado porque ela tentou fazer muitas coisas pela força do braço dela. Fugiu. E ele faz uma pergunta crucial. De onde vens? Ela vinha de um lugar onde ela tinha obrigações, onde ela tinha afazeres, porque ela era uma serva. Mas também ela vinha de um lugar onde ela tinha sido privilegiada, abençoada por Deus. Mesmo em tamanho pecado que aquilo ali gerou, né? Aquele caos que estava. Ela vinha de um lugar que ela tinha sido abençoada por Deus. E Deus, o anjo do Senhor, Jesus, pergunta para ela, para onde vais? Ela estava indo direto ao pecado, seguindo os seus instintos, o seu coração enganoso, o seu coração pecaminoso, porque ela estava sentindo-se injustiçada, se sentindo humilhada. Só que não fica nisso. Jesus dá uma ordem para ela. E antes de falar isso, eu quero ressaltar isso. Nada do que nós fazemos, nada do que nós venhamos a fazer surpreende a Deus. Deus sabe que somos pecadoras. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o coração do homem. E Deus, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Deus, ele não deu corda no mundo e saiu. Não, até mesmo no meio do caos e do pecado, o Senhor, ele tem o controle de tudo. Então, ele dá uma ordem para ela. Ele diz para ela o quê? Agar, serva de Saraí, volte para sua senhora e quê? Sujeite-se a ela. Percebe que Deus dá uma ordem para ela voltar ao lugar onde ela tinha seus deveres, onde ela tinha suas obrigações, onde ela tinha sido abençoada com um filho. O que nós aprendemos com Agar aqui? Que Deus nos vê em meio aos nossos pecados, que Deus nos vê em meio aos nossos dias ruins, que Deus nos vê nos nossos dias maus. Às vezes, não sei se é só comigo que isso acontece, mas às vezes eu penso assim, Senhor, que dia é esse? Que dia é esse? É só lá em casa que isso acontece ou na casa de vocês também? Só que o Senhor, ele é um Deus que nos vê. E ali naquele poço, Jesus, ele diz para ela, ele diz o pecado dela, ele diz que ele é Deus e ele ainda consola ela. E ele ainda fala, volte ao seu lugar, volte para a sua rotina, volte para o seu dia a dia, volte para a sua senhora e se sujeite, seja humilde, aprenda. Aplicação, o que nós podemos tirar disso? Número 1, como Deus tem se revelado a nós em nosso dia a dia, em nossas rotinas. Será que nós temos ignorado a presença de Deus porque estamos esperando algo grandioso, mas quando Ele está falando conosco em nosso dia comum?
Lembra, minha irmã, Ele é o Deus que te vê. O que Deus tem te chamado a arrepender-se de quê? Agar foi confrontada por Jesus ali e precisou reconhecer uma verdade. A verdade é que ela agiu com autonomia. Ela fugiu. Ela pecou contra Sara. E Deus repreende e dá uma ordem e ainda afirma: eu sou Deus sobre a tua vida. Eu sou o Deus que te vê. Qual foi a ordem que Deus te deu? Agar recebe uma ordem difícil. Volta. Não era confortável, não era fácil, mas o caminho ao arrependimento não é fácil. O caminho ao arrependimento, a gente tem que deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nem toda direção que Deus dá faz sentido. A gente só tem que confiar, botar o pé e o Senhor vai trazer o chão. Mas sempre é carregada de bondade. Sempre é carregada de bondade, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Minhas irmãs, essas perguntas, elas estão no texto. E são perguntas que nós devemos fazer a nós todos os dias. São perguntas rotineiras. Perguntas que nós devemos nos analisar. A nossa rotina, ela pode nos afastar de Deus, porque nós estamos focados em fazer e fazer e fazer e fazer e fazer. Ou nós estamos nos sentindo injustiçadas porque nós temos muita coisa para fazer. Só que isso vai depender de como eu me comporto. A rotina não é o problema. É uma frase que a gente usa muito aqui, né? O problema não é o problema. O problema é o... Exatamente. Jesus, ele não quer competir com os nossos dias, com a nossa rotina, ele quer habitar nela. Jesus não quer disputar espaço na nossa vida comum, ele quer habitar, se fazer presente nela. A nossa vida com Jesus, ele não foge dos nossos dias. A verdade habita nela. Habita nos nossos dias, habita neles. Talvez a gente esteja tentando fugir de algo que Deus já nos mandou enfrentar. No dia a dia. Eu não sei o que é. O que você pode estar enfrentando. Mas existem áreas na nossa vida onde Deus já falou claramente, mas ainda a gente resiste. A obediência no ordinário, mesmo quando dói, mesmo quando é custoso para nós, é o caminho onde Deus se revela de uma forma mais profunda. Posto número 2. Então, o que nós podemos ver? Agar não estava em seus dias de rotina, em seus afazeres do lar, mas Deus dá uma ordem para ela voltar. Voltar aonde ela pertencia. Voltar à sua rotina, aos seus afazeres. Voltar a ser quem ela era, uma serva. Posto número 2 de Rebeca. O Deus que nos observa no comum. Se a gente trocar o poço por rotina, nós veremos que a partir de agora, as mulheres que nós vamos ver, todas elas estavam fazendo seus afazeres domésticos. Todas elas estavam cuidando, nutrindo, amando. Todas. Gênesis 24, do 15 ao 19, diz assim: E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, e disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Rebeca, ela não sabia que seria escolhida como
esposa de Isaac ainda. Ela não sabia que seria esposa de um homem que carregava uma promessa. Ela estava vivendo a sua vida comum, do lar, ela estava cuidando. Afinal de contas, toda casa precisa de água, né? E não era diferente naquele tempo. Ela estava indo com seu cântaro no ombro, buscando água. Até então, no anonimato. Ninguém sabia quem era ela. Vivendo a sua vida de forma dedicada às suas tarefas. Ela veio pegar água e agiu conforme a oração do servo. O servo fez uma oração e ela nem sabia da oração. Ela não tentou impressionar ele ou fazer uma performance. Ela simplesmente estava fazendo o que ela fazia todos os dias. Ela estava indo buscar água. Ela não tinha ideia que uma tarefa tão simples faria dela a mãe de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Tem uma frase que eu gosto muito e não é um versículo. Mas sabe aquelas frases que tu pensa assim, poderia ser? Diz assim: faça toda ocasião uma grande ocasião, pois você nunca sabe quando alguém está te observando para algo mais grandioso. Ela não deu só água para ele, ela oferece água aos camelos. Os camelos, quando eles caminham uma determinada distância, eles podem beber até 150 litros de água. E o poço era manual. Então, ela não fez corpo mole. Ela arregaçou os braços e foi tirar a água do poço. Então, pensa no trabalho que aquilo deve ter sido. Lá em casa, nós temos poço de água. Se eu quero puxar água do poço, eu pego a tomada e ligo o plug ali e o motor faz o seu trabalho. O motor puxa a água, leva para a caixa d'água e distribui na minha casa. Tipo, uma engenharia bem fácil. Muito fácil. Só que naquele tempo não era fácil. Ela não fez o mínimo, ela ofereceu ir além. Sabe? Ela se ofereceu fazer mais. Ela foi disposta, disponível. Ela não fez corpo mole. Mulheres como Rebeca, elas amam servir. Elas amam servir as suas casas, a sua igreja, umas às outras. Mulheres como Rebeca, elas cuidam. Mesmo que aparentemente ninguém esteja olhando. O mundo pode não valorizar o que nós fazemos. Nossas rotinas diárias, nossas rotinas comuns. O mundo, pessoas vão dizer que somos bobas porque nós escolhemos cuidar do nosso lar ou vivemos uma vida focadas nisso. Mas o que esperar de um mundo caído? Por que querer uma valorização de um mundo que crucificou o nosso Senhor? Às vezes eu me pergunto isso. Um mundo que distorceu a nossa identidade. Um mundo que distorceu o nosso papel. Agora nós somos taxadas porque nós obedecemos a Escritura. Deus vê o que fazemos como um ato de obediência e fidelidade. Vamos lá, vou repetir isso. Deus vê o que você faz no teu lar, com os teus filhos, no teu dia a dia, no teu trabalho. Deus vê tudo, tudo, como um ato de obediência e fidelidade. A questão é, será que eu tenho sido obediente e fiel ao Senhor? Aplicação. Vamos lá. Como Deus tem nos visto no ordinário das nossas vidas, no secreto da rotina, temos vivido diante dele ou apenas diante das pessoas? Rebeca foi resposta de oração do servo de Abrão, enquanto servia num dia comum.
Deus não procura performance, Deus procura um coração fiel. O nosso serviço nasce de um coração rendido ou de uma necessidade de reconhecimento. Assim como Rebeca não tentou impressionar, mas foi achada fiel, temos buscado sermos aprovadas ou admiradas pelas pessoas. Quem vive para Deus não precisa de plateia. De segunda a sábado, Deus nos vê. No domingo, várias pessoas nos veem. Deus não escolhe a performance. Deus honra a obediência. E Deus honrou Rebeca. Se Deus estivesse respondendo a oração de alguém hoje, Ele poderia usar a tua disposição e o teu coração como resposta? O servo de Abraão, ele orava por uma direção. Rebeca, sem saber, foi essa resposta. Há orações sendo feitas e Deus procura pessoas disponíveis. Ela estava sendo fiel, fiel na rotina, e o Senhor a encontrou. Deus faz ainda isso hoje. Ele passa pelos poços, Ele passa pelas nossas rotinas, Ele passa nos teus dias mais comuns, procurando corações disponíveis. Não os mais vistos, mas os mais fiéis. Poço 3. Raquel, o poço das promessas. Gênesis 29, verso 9. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó, a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o, levando-o à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Notem que Raquel, ela não estava procurando um marido. O que ela estava fazendo? Servindo, trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Ela estava cuidando do rebanho dele. Mas Deus ia conduzir ela a um lugar onde ele mudaria a história dela. Aquele encontro de Jacó e Rebeca não foi acidental, foi uma direção da bondosa mão de Deus na vida de ambos, na vida deles. A promessa encontra a mulher no caminho da obediência. Ela estava sendo obediente ao seu pai, estava cuidando das suas coisas, estava cuidando das suas ovelhas. Tanto que, quando Jacó encontrou ela, e se dirige a ela com lágrimas e beijos, né? Ela corre para o seu pai, porque ela não tinha intenção de receber a atenção daquele parente homem. Olha a preocupação dela. Ela não tinha essa intenção. Ela queria permanecer no caminho da obediência, naquilo que foi dado para ela fazer. Ela queria continuar ali. Raquel estava onde deveria estar. Ela estava fazendo o que deveria fazer. Ela estava cuidando do que o pai dela lhe deu para fazer. As promessas de Deus se cumprem em nossas vidas no dia a dia, enquanto nós fazemos aquilo que Deus nos deu para fazer. É aí que as promessas de Deus começam a aflorar em nós, se manifestar em nós. Enquanto nós cuidamos dos nossos lares, enquanto nós ensinamos nossos filhos, enquanto nós estamos no nosso dia a dia no trabalho, as promessas de Deus nos encontram no caminho dessa obediência.
Enquanto nós cuidamos do que Deus colocou nas nossas mãos hoje, Ele cuida do nosso amanhã. Deus encontra mulheres, assim como Raquel, no caminho do dia a dia, no nosso poço, no caminho das nossas rotinas, mulheres que vão participar de grandes promessas. Mulheres que estão nutrindo, estão cuidando. E outra, havia uma pedra ali. Vocês notam no texto, havia uma pedra naquele poço. E aquela pedra, ela era colocada para proteger o poço. Porque aquelas águas, elas podiam terminar, elas eram escassas. Então, essa pedra poderia proteger contra o sol, contra os animais que entrassem ali ou sujassem a água. Então, ela era por proteção. Só que notem, Raquel, ela não sai bem doida e, vou remover essa pedra aqui. Quantas de nós, muitas vezes, somos autônomas e queremos fazer as coisas que não é para nós fazer? Ela não saiu bem doida para remover a pedra. Ela deixou que veio alguém e removeu. Jacó veio e removeu a pedra. Tem mulheres de hoje que não sabem esperar as promessas acontecerem e querem sair pegando pedras por aí. Ela sabia qual era a sua função. Ela não tentou provar que podia pegar a pedra. Isso é bem importante. Ela não tentou provar que ela era forte, que ela era suficiente, que ela conseguia fazer. Ela se manteve ali no lugar dela com as suas ovelhas. E Jacó veio e removeu. Não sejamos autônomas. Não tome a frente do seu casamento. Muitas vezes nós não vivemos as promessas de Deus porque tomamos um lugar que não é nosso. Se submeta à liderança do seu marido. Não faça as coisas pela força do teu braço. Se você não é casada, se submeta aos teus líderes, aos teus pastores. Talvez você esteja no posto da espera. Esperando que Deus, do nada, comece a fazer as promessas dele na tua vida. Só que não viveremos as promessas de Deus se não houver submissão. Não viveremos as promessas de Deus sem obediência. Todos estão entendendo? Aplicação. Os caminhos que nós temos trilhado são caminhos de submissão? A nossa submissão é sincera ou seletiva? Temos nos submetido somente quando a gente concorda? Lembre, a promessa encontra a mulher no caminho da obediência. Temos tentado provar dentro do nosso lar que somos capazes de fazer aquilo que Deus designou aos nossos maridos? Ou será que no fundo existe uma disputa silenciosa no nosso coração? Às vezes a gente não precisa falar. Como diz o Enzo, o teu corpo está falando. A gente não precisa dizer. Uma coisa que me dá trabalho são os meus olhos. A cara fala às vezes, mas é pecaminoso, é pecado. E a gente se arrepende e vai de novo. Quando há disputa, as promessas não acontecem, porque estamos pecando diretamente contra a lei de Deus. Deus estabeleceu leis para que nós estivéssemos uma vida de bênção aqui nessa terra. E essas leis, elas nos dão a direção de papéis. Elas são mandamentos do Senhor. Então, quando há ordem, quando há obediência, Deus estabelece paz. E as promessas de Deus se cumprem. Aprenda a descansar e a obedecer às ordens de Deus para ti, as ordens de Deus para tua casa. Quem não faz isso acaba sendo o Deus da sua própria vida. Quarto, só tem mais um depois desse, prometo. Zípora.
Uma mulher que aparece tão pouco, mas é o oposto do recomeço. Vamos lá, vamos navegar aí na Bíblia. Êxodo 2, do 15 ao 21. Todos estão comigo, amém? Ninguém dormiu, né? Êxodo 2, do 15, então, ao 21. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. E o sacerdote de Midian tinha filhas, as quais vieram tirar água. Encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Note que elas estão em seus afazeres diários, na sua rotina. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora, mais uma vez, né? A gente percebe uma mulher no seu dia a dia. Moisés chega fugindo e ela chega trabalhando. Ele tinha acabado de matar um egípcio. Então, ele estava aflito, com medo, triste, enfim, uma série de sentimentos, né? Vivendo toda aquela aflição. E ele encontra a Zípora naquele poço. Ele chega ajudando as filhas do sacerdote de Midian, porque elas estavam com dificuldade ali, né? Para exercer o seu serviço. E mesmo Moisés, naquela situação, aflito, tendo matado alguém, decidiu defender elas. E como uma forma de recompensa, o pai dá Zípora para ele, como esposa. Zípora não sabia, mas naquele dia ela seria a resposta para um homem fugitivo. Ela seria a resposta para um homem cansado. Ela não sabia que seria instrumentos nas mãos de Deus na vida daquele homem. Deus permite que ela faça parte da vida de um homem que tem uma promessa de libertação para o povo de Israel. Que baita começo! Que baita começo, hein? E recomeço para Moisés. Muitas vezes, o nosso começo, o começo das promessas de Deus, o começo de estações novas, o começo do novo com o Senhor, está no lugar mais improvável. Na rotina. Elas estavam na rotina. E é na rotina que Deus viu ela. E é na rotina que Deus se revelou a elas. E Deus deu a ela um começo com Moisés. E nós vemos 4 começos que Deus deu a Moisés. Ele começa uma nova vida em Midian. Ele forma uma família com Zípora. Deus o prepara no deserto. E dali surgirá o libertador de Israel. Que inclusive foi nesse deserto que tem o episódio da sarça. E ele tem o chamado de Deus na vida dele. Então nós vemos que Deus usa mulheres comuns em dias comuns para começos extraordinários. Antes de libertar o povo de Israel, Moisés passou 40 anos no deserto com a sua família e com Zípora. Às vezes, Deus, ele usa o momento do preparo. Deus usa esse
pequeno período, né? Do anonimato, da simplicidade, para chamar grandes homens e mulheres. O Egito ensinou Moisés muitas coisas. Ensinou ele a ser estudioso, a ser cavalheiro, a ser um soldado, e muitas outras coisas. Mas o que não ensinou, ele ia aprender ali, sendo um pastor de ovelha em Midian com aquela mulher chamada Zípora. Ela se tornou esposa, deu filhos a ele e participou do processo. Ele iria aprender que deveria fazer todas as coisas na dependência de Deus, ali. Então, nós vemos que Deus começa com família. Deus começa a trabalhar as promessas de Deus nas nossas vidas com família. Eu tenho certeza que o chamado de Deus na vida de Moisés não envolvia apenas ele, mas sim a família dele, a esposa dele. E o que nos leva a... Eu descobri que o nome Zípora significa passarinho. A Sara não está aqui, né? Porque quando eu olhei, eu me lembrei da página do Instagram dela, a passarinha. A Sarinha do Lucas, né? Significa passarinho. O que isso tem a ver? Que coisa mais aleatória. Não é. Na simbologia bíblica, significa proteção divina, algo que vem do deserto e encontra abrigo. Isso é interessante, né? Porque Moisés estava fugido, como alguém sem lugar, e ele encontra em Zípora um ninho, e ela dá a ele um lar. Ela dá a ele filhos, família. Uma mulher que não tem muitas aparições. Ela aparece pouco, mas em momentos decisivos. Ela aparece em momentos estratégicos. Ela aparece no poço de Midian. Ela aparece na nova vida de Moisés, no episódio da circuncisão. Nesse mesmo episódio, ela protege Moisés, salvando a vida de Moisés. E quando Jétro traz ela de volta com seus filhos a Moisés no deserto, depois do episódio da libertação do povo. Ou seja, uma mulher que apareceu tão pouco, acabou fazendo muito. Ela influencia diretamente a história do libertador de Israel. Aplicação. Somos constantes apenas quando há movimento? Ou também quando Deus nos chama para estações silenciosas? Zípora viveu ao lado de Moisés durante aproximadamente 40 anos em Midian. Um tempo de anonimato, sem holofotes, sem visibilidade. Ela não se casou com o libertador. Ela se casou com um fugitivo. Mas ela participou do processo dele até ele se tornar um libertador. Moisés encontrou em Zípora um ninho e ela lhe deu um lar. O que os nossos maridos têm encontrado em nós como suas esposas? Ele encontrou em Zípora um ninho em meio ao deserto. Antes de liderar o povo de Israel, ele encontrou uma esposa. A mulher, ela pode levantar um homem, mas também ela pode esgotar um homem. Ela pode derrubar um homem, porque a sua identidade está distorcida. Amém? Poço número 5, nosso último, a mulher samaritana. O poço da transformação. João 4, 13, 18. Vou ler então aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer de beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salva para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido.
Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. A mulher samaritana, ela tinha o costume de ir retirar água ao meio-dia. Por quê? Porque ela não queria se encontrar com outras mulheres. Era uma rotina de todas as mulheres. Iam buscar água para nutrir as suas casas e tal, só que ela não queria encontrar. Por quê? Porque ela vivia uma vida de vergonha. Ela vivia uma vida promíscua, que não era dela, em pecado, né? Só que ela foi, como mais um dia, tirar água e não sabia que Jesus estava esperando por ela. Ela não sabia que ele estava ali, né? Tanto é que ela se surpreende quando ele fala com ela. Talvez a gente acorde e pense assim: mais um dia. E não é apenas mais um dia. Esse dia pode ser o dia da tua transformação. Pode ser o dia que Jesus está te chamando. O dia de mudança. Ela foi buscar água, ele foi oferecer vida. Quando Jesus encontra ela, ele não ignora a história dela. Ele transforma ela. Aquela mulher, ela sabia o que era ter sede. Ela tinha sede de várias coisas. Ela tinha sede de aceitação. Ela tinha sede de ser amada. Ela tinha sede de valor. A comprovação que Jesus não ignora a história dela é que no momento da conversa, ele fala, chame o teu marido. E ela diz o quê? Não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem. E agora, o que tens, ainda não é teu. Não, Jesus ainda dá o detalhe, né? Tiveste 5 maridos. E esse que agora tu tens ainda não é teu. Então, Jesus conhecia a história dela. Conhecia muito bem a história dela. Jesus estava ali para transformar aquela história de vergonha em mensagem. Eu não sei se todas conhecem o meu testemunho. Até porque ele é um pouco grande, eu não vou contar, tá? Fica tranquilo. Mas eu vou contar um trecho só. Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. E cheguei na casa da minha sogra com 12 anos de idade, né, sogra? Minha mãe havia falecido. Sim, perdi a minha mãe com 12 anos de idade. Ela foi fazer uma bariátrica. E há mais ou menos uns 25 anos atrás, não é como é hoje, né? Ela teve umas complicações e morreu. Morreu na mesa. Então, eu me converti. E comecei a ter uma vida com Jesus. Nesse período, e eu falo isso com muita tristeza, eu me afastei 3 vezes dos caminhos do Senhor. Eu falo isso sério, com vontade de remir o tempo, de voltar. E nessas 3 vezes, parece Pedro, né? 3 vezes, negou 3 vezes, mas enfim. Nessas 3 vezes, eu comprovei uma coisa. Não há vida longe de Jesus. Não existe vida sem Jesus. A gente pode se enganar, pode achar que está tudo bem, que está tudo indo bem. Mas o dia mau vai chegar. E nós não teremos um intercessor junto ao Pai. Por quê? Porque o nosso coração pecaminoso rejeitou esse Salvador. E eu me afastei dos caminhos do Senhor por 3 vezes. Só que mesmo assim, longe do Senhor, ele se mantinha, ele se revelava a mim através de irmãos, através de irmãs, através de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E na última vez que eu me reconciliei com o Senhor, eu fiz uma oração. E essa oração, ela ficou marcada em mim.
que eu não me esqueço ela nunca mais. Eu pedi, Senhor, por favor, eu prefiro que o Senhor me leve ao ter que viver uma vida sem ti de novo. E é exatamente assim que essa mulher vivia. Eu sei como é ter uma vida assim. Por mais que eu tenha me convertido cedo, eu tive uma vida pecaminosa. Eu tive uma vida promíscua. O Senhor me tirou do enlace do inferno, de uma vida terrível, afundada no pecado, para me mostrar que não há vida sem Jesus. Eu tinha sede, mas estava bebendo na fonte errada, assim como essa mulher. Assim como essa mulher. Eu não sei como está a tua vida hoje, minha irmã. E eu sei uma coisa, que o Senhor, Ele não trouxe essa palavra em vão ao meu coração. Quando eu compartilhei com a Thalita, ela falou, vou antecipar, que eu quero ouvir. O Senhor tem me dado dias comuns, mas cheios de graça. Obrigada. Ele tem me surpreendido em coisas tão rotineiras. Deixa eu encorajar vocês. Eu tinha alguns pedidos de oração. E a vida de mãe, não só a minha, né? Mas acho que de todo mundo. Acorda já naquela muvuca, é Nescau, é café da manhã, é já aqui que eu vou fazer para o almoço, e ajuda as crianças com as atividades, e ajuda com os temas, e não sei mais o quê, e e quando vê o dia acabou. E nem oi para o Senhor eu dei. E eu tinha um pedido de oração, eu tinha famílias para orar, irmãs para orar, para a minha vida, pela minha família, por mim. E eu não conseguia manter uma vida de devoção ao Senhor. E de tempo em tempo, eu noto que o Senhor faz isso comigo, sabe? Quando o Barba se converteu, o Barba, ele não usa roupa amassada, tá? E eu detesto passar roupa. Quando ele ainda estava no mundo, e eu já tinha me convertido, o Senhor me deu essa estratégia. E é uma coisa rotineira. O Senhor me disse, passa a roupa dele e ora por ele. Senhor, eu detesto passar roupa. Passa a roupa dele e ora por ele. Quando ele tem a oportunidade, ele sempre conta esse testemunho, que através de algumas vezes que ele estava em meio ao pecado, ele se lembrava que a esposa dele estava orando por ele. E esses dias o Senhor fez isso comigo. Eu não estava vivendo essa vida de devoção, eu estava no meio dos afazeres. Não deixei o Senhor, óbvio, mas estava lotada de coisas para fazer. E o Senhor me disse, faça pães. Eu falei, pães? E tem sido uma bênção. Eu tenho feito pão, tenho orado por algumas irmãs. Se você receber um pãozinho meu, é um pão da oração. Mas o Senhor tem me dado estratégias. Às vezes eu não consigo. Gente, até o Jack falou isso uma hora, né? Esses dias ele falou que nem sempre vai dar para botar uma música clássica, um cafezinho ali, uma toalhinha bonita, né? Um silêncio de paz. E aí, vamos fazer a nossa devoção. Às vezes não dá. A vida é real. É cozinhando e tu tá lá orando para uma irmã. É varrendo e chamando o Senhor. Quem já fez isso? Ô Senhor, vem aqui, Jesus. Quantas vezes nossos filhos já não nos pegaram de joelho orando? Esses dias, eles têm o costume, né, de bater lá em casa. Mas às vezes foge. O Enzo entrou assim e eu estava lá. Senhor, abençoa, sei o quê, Os nossos filhos precisam ver isso. Nossos filhos precisam ver os nossos hábitos de devoção. Amém? Então, eu não sei se tu tem vivido uma vida morna com Jesus. Ou se tu só está preocupada como eu estava nos afazeres. Mas Jesus quer transformar a tua vida. Aquela mulher que evitava pessoas, agora ela estava indo chamar a cidade toda. Ela foi ao poço com um cântaro, ela esqueceu o cântaro. Ela deixou o passado e ela sai daquela vergonha e vai para uma missão.
Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu amo essa frase. E eu resumiria isso, a história dela é isso. O perdão que ela recebeu ali foi tão grande que ela não poderia guardar só para si. Toda aquela que encontra Jesus não volta igual. Jesus, ele quer fazer parte da nossa rotina. Jesus, ele quer fazer parte dos nossos dias. Talvez Jesus esteja no posto te esperando, lá no teu dia a dia. E tu nem sabe, mas ele já está ali. Quem bebe dessa água da vida não tem mais sede. E vira instrumento nas mãos de Jesus para que outros possam beber. Jesus não escolheu ela por acaso. Jesus já conhecia ela. Jesus disse a história dela. Ela podia não conhecer Jesus, mas Jesus conhecia ela. E conhecia, sabia que ela era dotada de dons e habilidades que Deus deu a ela para fazer a missão que ela precisava fazer. Jesus não faz nada por acaso. Não existe coincidências. E todas nós temos dons e habilidades únicas, dadas pelo próprio Deus para servirmos a missão. Tu pode olhar, de repente, para os teus dons e talentos e pensar, por que eu tenho esse talento? Por que será que eu sou boa nisso? Ou também, né? A gente se acha boa e quando vê não é. Alguém diz para nós, tu não é boa nisso. Mas alguém vai te dizer que tu é bom em alguma coisa. Ai, eu não queria isso. Cara, eu vou ter que contar, Thalita. Vou ter que contar. E ela nem sabia que estava no meu sermão, mas já estava, amiga. Nós estávamos lá na Thalita na terça-feira, eu e a Vanessa não está aqui, fugiu. E aí, do nada, elas começaram a falar em talentos e dons. Que uma queria cantar, outra não queria cantar, uma queria fazer uma coisa, outra não queria. Só que a gente estava brincando, tá, gente? Vamos deixar isso claro, a gente estava brincando. Tu participou da minha dinâmica antes da hora, amiga. Eu sabia que tu ia participar, viu? Aí, a Thalita me solta essa. Ai, eu não queria ser pregadora. Eu queria ser cantora. Eu já tenho a performance. Aí eu olhei, a Vanessa, e a Vanessa contando, né, que um dia ela veio servir. E ela tava assim, ó, sabe aquele dia assim? Tipo, não quero fazer isso aqui. E ela falou, Senhor, tem misericórdia de mim, é a tua igreja. Ela fez uma oração. Falou, Senhor, é com isso aqui que tu tem. É isso aqui que tu conta. Estou aqui. Me ajuda, Senhor, eu quero ser bênção para a tua igreja. Mas eu não quero fazer isso aqui. Daí ela disse que orou, veio, o ensaio fluiu. Foi uma bênção o culto, foi uma bênção o ensaio. Mas é que, às vezes a gente tem dons e, na verdade, não quer usá-los. O que tu queria fazer, Thalita? O que tu queria fazer, Bel? Bel, não, tu cozinha, né? Só um pouquinho. Isso é um dom, tá louco? Não, faz aquele bolo de morango com nata, só um pouquinho, gente. Quem não provou, tem que provar. Encomende na cantina, viu? Já fiz o marketing. Mas, às vezes, a gente pensa assim, eu não tenho talento nenhum, Pri. Tinha um amigo nosso, missionário, que ele falava, eu não sei fazer nada, eu sei jogar pedrinhas na água. Daí eu falei, tu sabe fazer alguma coisa? Tem gente que não sabe. Às vezes a gente tem uma aptidão que outras pessoas não vão ter. E tá tudo bem. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, Thalita. O dom que te deu, tu não escolheu, mas foi Jesus que deu. Porque é para a sua igreja. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Eu não tenho dom nenhum. Porque não é visível. Jesus viu aquela mulher. Jesus sabia a história dela. Jesus... vocês acham mesmo que Jesus não sabia que ela iria... Primeiro, ela evitava pessoas. Que ela não iria ir lá na cidade e trazer toda aquela gente. Gente, Jesus começou com uma conversa e saiu com uma missionária. Uma missionária.
Então, primeiro, todas nós somos dotadas de dons e habilidades dados por Deus para servir a sua igreja, servir na missão. Às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a igreja precisa. O fato é que a Thalita não escolheu o dom dela. A Mari lá, a nossa pregadora das nações. Gente, nenhuma de nós. A Bela. Gente, a Bela organiza um evento com 100 mulheres, por favor, a gente quase enlouquece ela. É uma habilidade dada por Deus. Só um pouquinho. Quem é que aguenta 100 mulheres? Acho que nem Salomão, né, aguentou. Mas tem gente que tem habilidades que é óbvio que é para a igreja do Senhor. Então, também não vamos ficar, né? Ai, eu não sei fazer isso. Ai, eu não sei fazer aquilo. Ai, eu não tenho um testemunho igual o teu. Ai, o meu marido não é esse dependente químico. Ai, o meu marido não é um ex-adúltero. Ai, eu não sei mais o que. Não. Primeiramente, vamos começar por aí. Não é a passagem do cego mais. Antes tu era cego e agora tu vê. Agora vai fazer a missão. Vamos pegar aqui a passagem da mulher samaritana. Tinha uma vida toda errada. Agora ela tinha uma vida nova. O que ela vai fazer com essa vida? Servir a missão. É isso. Deus nos deu dons e talentos para que a gente use para a sua glória, para glorificá-lo, servindo uns aos outros. Parece muitas vezes que nós recebemos os dons e queremos retê-lo. Faça aquilo que as nossas mães nos ensinavam. Não sei, a minha mãe era assim, né? Não sei a mãe de vocês. Mas se alguém me desse alguma coisa, ela já me olhava e dizia, não vai dizer obrigado? Tipo, todas nós recebemos os dons de Deus. Agradeça a Deus. Senhor, obrigada, porque eu sei fazer um bolo de nata com morango. Senhor, obrigada, porque eu sei pregar. Senhor, obrigada, porque eu sei ser uma boa administradora, organizadora, consigo servir as mulheres, consigo servir aos homens, que consigo servir a projeção. Hoje eu precisei de um grampeador. Não achamos um grampeador, precisamos comprar um grampeador. A Bianca, assim, eu não preciso saber onde estão as coisas, só preciso saber com quem falar. É isso. Agradeça. Deus te deu pessoas para liderar, departamentos da igreja para cuidar. Agradeça a Deus. Deus confiou as tuas mãos. Ele não confiou a minha. Talvez e não iria dar certo. Isso. Não iria. Talvez não iria dar certo para mim cuidar da cantina da igreja. Mas o Senhor escolheu a vida da Bel. Pô, a Bel sabe quando uma comida tá boa, só de olhar. Gente, e dizem que a gente come com os olhos, né? Tipo, barbearia a gente vê de tudo, né? Às vezes vem umas pessoas vender uns negócios que eu olho assim, tipo, isso aí não tá bom. Mas, Jesus te abençoe, vou ofertar na tua vida, mas eu não vou querer comer. Mas, tá bom, acontece, entendeu? É a necessidade, a pessoa está vendendo e tal, mas não é o talento dela, né? Não é o talento dela. Lembre-se, recebemos os dons de Deus e usamos a fim de servir para que todas as coisas, que seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro. Agora, vamos fazer uma dinâmica aí. Levante suas mãos até a altura dos seus rostos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vocês estão mortos? Renda-se. Não vou falar, porque senão me chamam de maloqueira. Olhe para suas mãos. Vamos, Camila. Tu consegue levantar as mãos. Vamos lá. Agora, olhem para suas mãos com uma expectativa de alegria. Porque Ele deu coisas para essas mãos fazer. Ele não deu para a irmã do lado, Ele deu para ti. Ele quer que tu faça. E Ele dará uma forma de fazê-las, de um modo que Ele seja glorificado. Então, seja grato pelos dons que Deus deu nas tuas mãos. Não menospreze o que Jesus fez na cruz do Calvário. Como eu disse, às vezes a gente fala, né? Eu não tenho um talento, eu não tenho um testemunho desse. Gente, quando a gente faz isso, a gente anula o que Jesus fez lá na cruz. Ele não morreu lá para a gente ter habilidades.
Ele morreu lá para a gente ter vida eterna. E as habilidades a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo. Tem coisas que é aptidão, a pessoa nasceu com aquilo. Tem outras coisas que a gente aprende a fazer. Dons, tem coisas que a gente aprende a fazer. E tem pessoas, deixa eu falar aqui, tem pessoas que elas se adaptam à necessidade da igreja. Tem pessoas que elas olham assim, bah, tem aquilo lá para fazer. Mas a irmã que sabe fazer aquilo, ela está ocupada em outro setor tampando um furo. Ô irmã, tu me diz como fazer. Pronto, está feito. E a igreja avança. Então, nessa mensagem, nesse episódio, Jesus estava ali para oferecer a ela água viva. Uma água que transforma, que transformou a vida dela para a missão. E ele não quer hábitos religiosos. Eu não estou falando de hábitos religiosos. Não estou falando de uma aparência de piedade. Estou falando de vida de verdade. É de dentro para fora, do que é eterno, não do que é passageiro. Hoje é dia de deixar o teu cântaro. Hoje é dia de mudança real. Hoje é dia de beber da água viva. Amém? Aplicação. Até quando vamos insistir em resolver a vida do nosso jeito, se já vimos que não funciona? A mulher samaritana precisou encarar a verdade. O problema não era a sede. É um problema que eu também tive. O problema era a fonte. Jesus disse para ela: tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu. Olha que vida é essa. Que vida desgraçada, sem graça, sem a graça de Deus. Ela estava buscando no pecado. Aqui hoje, ou tu continua com sede, ou tu bebe a água da vida. A decisão é tua. Pessoas viam somente uma mulher com um passado vergonhoso, mas Jesus viu um futuro e viu uma mulher dotada de dons e talentos para fazer a missão. Imagina quantas pessoas aquela mulher não ganhou para Jesus. O fio que une todos os poços. O Deus que viu Agar. O Deus que escolheu Rebeca. O Deus que cumpre promessas na vida de Raquel. O Deus de recomeços com Zípora. E o Deus que transforma vidas como o da mulher samaritana. Esse é o Deus que está aqui hoje. Esse é o Deus que está aqui hoje. Só mais uma coisa para a gente fechar. E a gente vai para as perguntas nas mesas. Quando nós somos expostas a uma verdade, a verdade, ela exige de nós. Quando nós somos expostas a uma verdade, a verdade exige de nós uma resposta. E uma resposta de acordo com o que a verdade merece. Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade não é relativa. Não é a tua verdade, não é a minha verdade. A verdade é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Responda a Jesus nesta noite. Qual desses poços tu estás? Qual tu precisa adaptar? Qual a tua vida precisa melhorar? Mas uma coisa é, Jesus quer te transformar nessa noite. Amém? Feche os teus olhos, levante-se. Quero que você esqueça que há irmãs do teu lado. No sentido de vergonha, de que vão pensar. Feche os teus olhos. O Senhor está aqui. Jesus está aqui.
E Ele quer encontrar mulheres dispostas. Ele quer mostrar a mulheres que Ele é o Deus delas, que Ele as vê. Ele quer honrar como honrou Rebeca. Ele quer cumprir promessas como Ele cumpriu na vida de Raquel. Deus quer recomeços para ti, minha irmã, como Ele recomeçou com Zípora. Deus quer transformar a tua vida para que tu use a tua vida na missão. Feche os teus olhos, Senhor Jesus. Nós clamamos pela tua presença aqui, Senhor. O que adianta vivermos essa vida saciando as nossas vontades, os nossos desejos, sendo que o mais importante nós podemos perder. Não queremos perder a tua presença. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos achadas pelo Senhor, como o Senhor encontrou estas mulheres. Que o Senhor encontre pessoas disponíveis a servir e gastar as suas vidas na missão, Senhor. Eu quero, Senhor, gastar a minha vida na missão. Eu quero, Senhor, viver uma vida para Ti, cuidando dos meus filhos, servindo a minha casa. Eu quero ser encontrada em Ti. Por favor, Senhor, levanta mulheres aqui nesta noite que estão caídas, cabisbaixas, talvez oprimidas. O lugar de rotina, os poços, Senhor, que elas têm vivido, não tem que ser pesado. O que o Senhor quer de nós é mulheres tementes a Ti, que no seu dia a dia comum glorificam o Teu nome. Por favor, Espírito, Senhor Jesus, nos ajude a reconhecer o Senhor no meio dos nossos dias, mesmo que sejam dias maus, mesmo que pareça que no final do dia o sol não vai se pôr, mas ele vai. Mas ele não vai nascer de novo, Senhor, mas ele só vai se pôr e no outro dia o sol vai nascer, porque o Senhor ressuscitou. A tristeza dura só uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos mulheres que não se acovardam da vida que o Senhor nos deu para levar. O mundo não pode distorcer aquilo que o Senhor fez. O Senhor nos fez nascer de novo. E isso ninguém pode nos tirar, Senhor. Que essas mulheres influenciem outras mulheres. Que no seu dia a dia o Senhor encontre elas, como encontrou a cada uma delas. E se for necessário, o Senhor fazer como Agar, mandar voltar, que o Senhor nos mande voltar. Mas não nos deixe nos perder. Não nos deixe nos perder, Senhor. Não há vida longe de Ti. Não há vida sem Cristo. Tu és a verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos capacita nos nossos dias mais ruins. Mas é aquele que nos dá a alegria da salvação. Quando parece que tudo está desmoronando, nós ainda somos alegres. Nós ainda encorajamos umas às outras. Nós ainda olhamos que há esperança, e a esperança é Cristo. Ele vive. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos mulheres conforme o Teu mandamento, conforme a Tua lei, conforme a Tua Bíblia, Senhor, a Tua verdade. Por favor, Senhor, eu quero ser essa mulher. Eu quero viver essa verdade.
quero falar do meu Salvador para cidades inteiras como essa mulher, fazendo o que eu estou fazendo no meu dia a dia. As ferramentas de como eu vou fazer isso é o Senhor que vai me dar. Mas eu sei que vai ser para glorificar o teu nome. Aleluia. Aleluia, Jesus.